Meu nome é Maria Eugênia, moro em Munhoz, mas faço faculdade em Bragança Paulista, na USF. Quando fiz a OAB, eu estava no 8º período. Eu fiz a inscrição e eu acabei que passei, né? Tô aqui, passei. Eu ainda não tinha experimentado prestar a OAB. Na verdade, eu estava no 8º período, agora eu estou no 9º. E no 8º período eu resolvi fazer um teste para ver como que era, como que funcionava. São 8 horas de prova, eu tenho 53 anos de idade, então tinha diversos elementos que eu precisava equacionar naquilo que eu pretendia seria a minha preparação para uma prova de verdade. Aquela ali era só um teste, mas eu levei um susto. Passei na primeira fase. E quando eu passei na primeira fase, eu fiz uma análise de toda a situação, tudo, e eu tomei a decisão de tentar o estratégia. Por que o estratégia? Na véspera da primeira fase, eu resolvi pesquisar algumas coisas na internet, ver alguma coisinha ali, uma coisinha aqui, e eu acabei caindo no estratégia. E eu assisti a revisão do Sávio com a Priscila, também as revisões do Cristiano. Primeiro que essa do Cristiano eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei porque era tudo muito light, era tudo muito divertido e eu gabaritei ética. E assim, foi o diferencial para eu conseguir passar, porque eu não passei com grande margem. O 8º período eu ainda tinha coisas para aprender e eu passei meio ali, tipo assim, no susto mesmo, foi no susto. Quando eu vi o resultado e vi que eu tinha gabaritado ética, que eu tinha ido muito bem também em penal, que eu fiz a revisão com o Cristiano, eu falei assim, bom, agora tem que ir, agora eu vou, ou vai ou racha. E foi assim, mais ou menos, a parte da primeira fase. Eu optei por fazer a mentoria, porque eu percebi que seria um diferencial muito grande para eliminar questões pontuais, a presença de uma pessoa me auxiliando e tudo mais. Na primeira semana, tão pronto, eu fiquei sabendo que eu tinha passado pela contagem, eu ainda não tinha confirmação, eu comecei a estudar por conta. Menina de Deus, eu parecia a louca de constitucional. Porque uma hora eu estudava uma coisa, outra hora eu estudava outra coisa, assim, totalmente desordenada, e eu percebi que eu não estava indo para canto nenhum. Eu não estava conseguindo fixar, estava uma bagunça. E eu fiz a inscrição para mentoria. E aí surgiu a deusa da Constitucional na minha vida. A deusa da Constitucional, para quem não sabe, é a Camila. A Camila é uma das mentoras da área de Constitucional. E a primeira reunião que nós tivemos, ela falou assim: Maria Eugênia, vamos organizar esse negócio aqui que tá muito bagunçado. Ela fez uma agenda para mim, com base no tempo que eu teria para estudar. Eu dei sorte de estudar a segunda fase no final do ano, então já tinha terminado a faculdade, né, o período letivo da faculdade, e eu fiquei meio que exclusivamente para Camila. A Camila tomou conta do meu ser. A primeira coisa que ela fez foi essa agenda com base nos meus horários, direcionando o que eu tinha que fazer e o que eu não tinha que fazer. Primeiro simulado, fui fazer o primeiro simulado, tirei 1,37. O ser humano não sabia o que estava fazendo na Terra, o que dirá inconstitucional. Aí a Camila falou assim, ó, esse ponto que a gente vai ter que melhorar, esse daqui a gente vai ter que melhorar. Ela literalmente pegou na minha mão e a gente foi andando passo a passo juntas, assim, muitos puxões de orelha, tem que melhorar nisso, Maria Eugênia, assim não vai dar, mas, lógico, além do que a Camila fez, eu tive um comprometimento muito grande, porque meu marido foi viajar para Santa Catarina, eu fiquei sozinha na minha cidade para poder estudar. Noite de Natal, eu estava estudando, eu estava com livro, eu estava ali me dedicando. Então, a Camila fez a parte dela, mas se eu não parasse e falasse agora é a hora e eu preciso me dedicar, a Camila milagre também não faz. Ela é a deusa da Constitucional, mas milagre não tá fazendo, não. Ainda não tá dando. O resultado saiu, e o resultado, para minha surpresa, para aquela uma que fez o simulado de 1,37, eu fechei com 7,8 e passei na OAB na primeira tentativa,
no 8º período, eu sou muito sincera, lógico, sem a faculdade seria impossível, mas na mesma medida, sem o estratégia seria impossível. Com relação ao papel do estratégia no meu resultado, na minha aprovação, ele é absoluto, porque eu escolhi a matéria que eu ia fazer primeiro por afinidade, lógico que eu tenho muita afinidade constitucional, mas com base nas estatísticas do próprio estratégia. Porque eu poderia ter optado por outra matéria, mas as estatísticas que eu acho que o Cristiano apresentou, mostrou, foi ali que eu fiz a escolha do que eu iria fazer. Depois, porque a Camila e o estratégia tiveram um papel fundamental. A qualidade do profissional que me atendeu teve papel fundamental. A maioria do material que eu assisti foram vídeos do Diego. Chegou num ponto que eu confesso, eu não suportava mais ouvir a voz do Diego, porque eu baixava o vídeo e ia dormir com ele no fone de ouvido. Acordava e assistia a aula do Diego. Aí dá uma relaxada, almoço e tudo mais, à tarde, lá tá o Diego de novo. Eu não suportava mais ouvir a voz do Diego, mas valeu a pena o sacrifício. E aí o resultado foi, assim, é um time. A gente formou uma parceria, a parceria deu certo e o resultado é a melhor divulgação que eu posso fazer do trabalho e da excelência dos profissionais que eu encontrei com estratégia. Eu comprei o vade-mecum do estratégia e eu, lógico, na faculdade eu utilizava um outro vade-mecum. E assim, eu pude fazer um comparativo entre um e o outro. Então, por exemplo, súmulas. Quando você olha os VADs genéricos que tem por aí, então se tem súmula, tá escrito assim, vide súmula tal. E aí você que se coce para ir lá procurar. A do estratégia não, tá lá separadinho para você. O índice remissivo, a cerejinha do bolo do Diego. O Diego fala daquilo todo dia. Ele faz toda a diferença. Na hora que eu fui fazer a prova, eu identifiquei qual era a peça. Então pronto, eu identifiquei, eu fui atrás do assunto, eu simplesmente peguei o índice remissivo e coloquei item a item, item a item na minha prova. E esse foi um facilitador muito grande, porque, não vou mentir para você não, 53 anos de idade, 5 horas de prova, na primeira fase eu saí que até o cabelo doía, tudo em mim doía, por causa que é cansativo você ficar ali, é tenso, por causa que você quer que passe, são muitas questões, então você sai com dor no corpo. E esse diferencial adiantou muito meu tempo, adiantou minha atenção, por causa que eu sabia ali no índice que eu estava no caminho certo, eu tinha certeza, eu não tinha dúvida. E tanto eu não estava errada que passei. Então, eu não memorizei. Eu não precisei memorizar, esse é o ponto. Eu sabia onde estava, por conta do índice remissivo, que o vade-mecum do estratégia te oferece. E não precisei ficar decorando lá, o artigo 22 da Constituição diz isso, o artigo 102 diz o que é competência do Supremo Tribunal. Lógico, alguma coisa eu assimilei por causa que toda hora eu estava manuseando, mas estava ali no vade-mecum do estratégia. O material de aula, o estudo do direito material, ele foi essencial para eu saber o que eu estava falando. Sem ele, eu não conseguiria. Então, quando eu ia no 102, eu já sabia mais ou menos por que eu estava indo ali. Mas o que eu precisava de ferramenta estava no vade-mecum que a estratégia me forneceu. E, de novo, eu vou salientar, eu trabalhei durante todo o meu período de faculdade com um vade-mecum genérico. E ele é diferente, ele tem facilitadores que na hora da prova te permitem segurança, permitem menos tempo para você poder desenvolver a sua prova e
uma assertividade muito maior com o próprio resultado. Como eu estava no 8º período, não foi toda a minha sala que tentou. Da minha sala foram umas 10, 12 pessoas. Que foram aprovados foram 4. Eu e mais um fizemos estratégia. Todos fizeram algum tipo de cursinho, mas desse universo de 12, 4 passaram, 2 fizeram estratégia, eu e mais um. A diferença entre eu e ele é que ele é jovem. Na hora que lembra a agenda que a Camila fez para mim? Não, quando a gente foi fazer a agenda, eu falei, quando der 2 dias eu não vou mais estudar. Esse é o tempo que a gente tem. Eu não vou estudar revisão de véspera, ou eu saberei ou eu não saberei. Não vai ter outra oportunidade. Então a gente fez, inclusive, a agenda com esse, porque eu fui para uma pousada relaxar. Eu não chamaria de erro, tá? Eu não chamaria de erro, mas eu acho que faria toda a diferença se na primeira fase eu já tivesse feito estratégia. Porque a parte do direito material estaria encaminhado já. Então eu tive 76 dias, que foi o lapso de tempo entre a primeira fase e a segunda fase, para estudar o direito material, coisa que eu poderia já estar adiantada, porque eu estaria estudando direito material anteriormente, eu simplesmente seguiria o andar da carruagem. Isso daí provavelmente me deixaria mais segura, porque sair de 1,37, ainda que eu tenha sido aprovada, sempre me dava insegurança. Ai, meu Deus do céu, será que... Assim, eu saí da prova, eu conferi as respostas, eu fiz calculadora de avaliação, mas eu ficava... Mas e se eu estiver sendo muito benevolente comigo? Essa insegurança é resultado desse primeiro simulado. E esse simulado, ele foi tão precário justamente porque eu não tinha o anterior. Então, no meu caso em específico, eu estava no 8º período. Eu não tinha exatamente esse compromisso. O compromisso surgiu do susto. A gente pegou e partiu dali, mas se porventura você não está indo como um teste, se alguma pessoa pretende passar, não, agora é a hora para eu passar, ou é agora ou é nunca, desse jeito, desde a primeira fase, venha para o estratégia, opte por constitucional, por causa que, veja a estatística do Cristiano, opte e procura a Camila. Com relação ao estratégia, a percepção que eu tenho é que não é só um cursinho. Ele é um cursinho que promoveu a minha aprovação, mas os profissionais foram parceiros. Eles identificaram os meus problemas, as minhas deficiências, e eles trabalharam comigo isso em uma parceria muito harmônica, em nenhum momento houve atrito, em nenhum momento houve problema, foi muito, muito harmônico. Então, ele é um divisor de águas, porque o professor em sala de aula, ele tem uma postura completamente diferente, não é o de parceria, é o de mestre realmente, para vir para o estratégia encontrar parceiros. Eu encontrei parceiros que fizeram toda a diferença no meu desenvolvimento. Na vida não existe teste. Eu descobri isso nessa prova. Se porventura for a hora, vai acontecer e não existe teste. Então, não se conforte com a possibilidade do teste. Pega a estratégia desde a primeira fase, segue adiante e quando chegar na segunda fase, procure a mentoria. A mentoria na segunda fase é essencial pelo tipo de desenvolvimento que você tem que fazer. É diferente de marcar xizinho, você vai ter que desenvolver seu raciocínio, desenvolver o seu entendimento, e a mentoria é essencial nesse momento. Bom, mas eu acho que sim, uma das grandes questões que todo mundo está se perguntando é: quem é a deusa do constitucional? Então, espera um pouquinho. Camila, vem aqui. Essa daqui é a deusa do constitucional. Ela fez toda a diferença, porque como eu comentei e já deixei claro, não foi um incitamento, não foi um processo de professor-aluno, foi uma parceria, nós somos parceiras
E deu E agora, resultado. quem é a deusa do Constitucional? Provadíssima na segunda fase. Maria Eugênia, maravilhosa.